Olá, pessoal. Antes de nós falarmos qualquer coisa sobre o Manifesto Antropófago, se você não leu, para esse vídeo e vai lá fazer uma leitura atenta e sensível desse manifesto. E nós sugerimos especialmente que vocês façam uma leitura da versão tal qual ela foi originalmente publicada, que é a versão igual vocês estão vendo aqui nessa tela, com a disposição dos aforismos desse modo aí, né? Essa partitura poética, com a Baporu no meio e tudo mais. O que ocorre, pessoal? Se você buscar na internet no Google Manifesto Antropófago, poucos sites te darão essa versão, tá bom? Você vai ter acesso apenas ao texto e tudo mais, mas nós entendemos que, assim como ela foi publicada, há muitas intenções significativas, tem escolhas artísticas e estéticas que estão incluídas nessa edição. É o melhor modo de dar com a obra de arte, porque ela foi assim originalmente pensada. Façam bom uso dessa versão. E a gente já deixa aqui a sugestão da revista Suplemento, que em 2008 republicou o Manifesto Antropófago nessa versão original, com toda a grafia original e tudo mais. Vocês podem ter acesso a essa versão pelo link que nós colocamos aí. Antes da gente prosseguir, os devidos créditos. Boa parte das considerações e reflexões dessa videoaula foram retirados desse estudo chamado Antropofagia, Palimpsesto Selvagem, ótimo livro da Beatriz Azevedo que serviu de base para as nossas apresentações aqui. Dados os devidos créditos, vamos continuar. Bem, vamos iniciar então os nossos estudos, as nossas considerações sobre esse manifesto. E antes de partirmos para detalhamentos e especificações de suas características e ideias, vamos tomar aqui uma noção geral do que foi esse Manifesto Antropófago, para você que não tem a mínima ideia. Bem, gente, o Manifesto Antropófago foi um manifesto revolucionário publicado por Oswald de Andrade que teve grande impacto no pensamento artístico e filosófico brasileiro. A própria Beatriz Azevedo vai dizer que esse é um texto fundacional para a sensibilidade cultural contemporânea. Para muitos, inclusive, como o poeta Augusto de Campos, a antropofagia é a única filosofia original brasileira e o mais radical dos movimentos artísticos que nós produzimos até hoje. É interessante a gente notar que o Manifesto Antropófago foi publicado em 1928, ainda na esteira, nos efeitos da Semana de Arte Moderna de 1922. No entanto, para muitos críticos, né, o modernismo antropofágico é absolutamente antimodernista e, sobretudo, pós-modernista. O Manifesto Antropófago, pelo seu caráter revolucionário, seria uma espécie de precoce superação dos ideais propostos pela galera da Semana de Arte Moderna de 1922. O Oswald de Andrade, inclusive, citava que ele sentia como se, nos anos posteriores à Semana de Arte Moderna, os próprios ideais da semana já estavam começando a se petrificar ou a se engessar. Daí também, a partir dessa percepção, ele ter produzido esse manifesto que elevou o grau das propostas da Semana de Arte Moderna. Para continuarmos o nosso entendimento generalista do que foi o Manifesto Antropófago, a gente precisa entender também o que é um manifesto. Bem, pessoal, o manifesto, enquanto gênero textual, é um gênero bem antigo que já teve vários usos ao longo da história, mas todos eles sempre ligados à ideia de tornar uma ideia pública e de uma maneira chamativa e enérgica. Os manifestos foram muito comuns também nos finais do século XIX e início do século XX, entre movimentos artísticos e políticos dessa época tão efervescente de ideias. A gente pode citar aí os casos dos famosos Manifesto Comunista, de Marx e Engels, e o Manifesto Futurista, de Marinetti, que teve até uma influência preponderante na Semana de Arte Moderna de 1922. Mas a gente precisa confessar que no caso do Manifesto Antropófago, pela sua preocupação estética principalmente, o caráter argumentativo e enérgico do manifesto acaba, enfim, sendo entrelaçado e contaminado por uma natureza um tanto quanto poética
do Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade, a ponto de muita gente dizer que é quase impossível até classificar qual gênero textual, qual gênero de obra literária que aquilo pertence, devendo ser antes considerado como partitura poética, arquitetura erigida com palavras, criação estética, obra de arte lúdica, invenção. Difícil guardar dentro de qualquer parâmetro este importante elemento da nossa cultura. E é essa indefinição, ou essa dificuldade de categorização, esse caráter indomável, indomesticado do manifesto, que remete ao seu outro aspecto, que é justamente o fato dele ser um manifesto antropófago. Veja bem, ele não é um manifesto de características antropofágicas, ele próprio é um antropófago. Esse próprio manifesto é um devorador de culturas, de estéticas, de estruturas textuais, artísticas e tudo mais. Entendemos aqui antropofagia, claro, no sentido metafórico que Oswald de Andrade atribuiu a esse termo, algo que a gente vai estudar um pouco mais ali na frente do vídeo. Mas antes da gente partir para a explicação do que é esse conceito de antropofagia, alongarmos-nos mais nisso, vamos dar uma olhada nas características gerais e estruturais desse manifesto antropófago para a gente, enfim, ir tornando cada vez mais clara a nossa noção sobre essa importante obra de arte. E para a gente entender um pouco das características estruturais do manifesto antropófago, a gente vai tomar como base a metáfora utilizada pela Beatriz de Azevedo ao chamar o manifesto de um palimpsesto selvagem. Essa é uma ótima metáfora porque reforça algumas das características do manifesto, em especial sua multiplicidade, a sua polifonia e o seu modo de pensar com essa outra lógica que vai ser melhor explicitada dentro do conceito de antropofagia, galera. Vamos começar então a entender melhor essa metáfora do palimpsesto selvagem que explica características do manifesto antropófago? Primeiramente, a gente precisa entender o que é um palimpsesto. Um palimpsesto é uma metáfora muito utilizada na literatura para se referir a texto que possui a presença de diversos outros textos dentro de si. E essa metáfora, obviamente, vem do sentido literal de palimpsesto, galera, que é algo muito parecido com isso que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Quem já escreveu rascunhos para redação e depois apagou tudo para reescrever uma versão final na mesma folha, já percebeu que ficam as marcas da primeira escrita, da primeira versão, naquela folha de papel. É a mesma coisa que vocês estão vendo nessa imagem, galera. Na antiguidade, como os textos eram muito escritos em papiro ou em pergaminho, que eram materiais muito caros, muitas vezes um texto era apagado desse papel, entre aspas, para dar lugar a um novo texto. E quando muitos arqueólogos vão fazer a descoberta desse material, enfim, desse documento, conseguem perceber a presença muitas vezes de 1, 2 ou 3 ou até mais textos no mesmo pergaminho. Daí essa metáfora para a teoria literária do palimpsesto como um texto cheio de vozes de diversos outros textos de diversas naturezas. E quando a gente chama o manifesto de palimpsesto, a gente está utilizando uma metáfora que coloca em foco principalmente a sua arquitetura de ecos, ou seja, a sua estrutura polifônica em que uma multiplicidade de vozes se entrelaça na composição desse texto, né? A gente pode citar, por exemplo, alguns filósofos e escritores, dentre tantos outros, que têm as suas vozes ecoadas nesse texto. Só para ficar em alguns, a gente pode citar Freud, Marx e Montaigne, que tem, de certa maneira, boa influência, esses três, na composição do pensamento antropofágico, e principalmente a voz de Nietzsche, que para muitos críticos paira soberanamente e de modo crítico a todas essas outras inúmeras vozes que aparecem por ali. Shakespeare é uma, entre tantas outras. Nessa estrutura polifônica, nessa arquitetura de ecos, a gente nota também uma grande influência das diversas vanguardas europeias na composição desse manifesto antropófago, que se alimentou e muito das vanguardas europeias de modo geral, mas principalmente do dadaísmo e do surrealismo. O surrealismo que para alguns
teria uma característica nitidamente antropofágica em certos sentidos, né? Outro ponto também que contribui para esse caráter polifônico, essa arquitetura de ecos, é justamente esse caráter transdisciplinar do manifesto, que entrelaça literatura, artes, história, filosofia, antropologia, psicologia, economia e política num todo harmônico e, de certa maneira, selvagem, que é outra característica dessa metáfora da Beatriz para explicar o manifesto. E ela vai entender esse estado selvagem como não domesticado, não aprisionado à rigidez das normas. Para ela, o manifesto antropófago, híbrido de ensaio polêmico, manifesto filosófico, paródia literária, revisão histórica, panfleto de provocação, estudo antropológico e roteiro fragmentado, ou seja, um palimpsesto, questiona-se a própria centralidade do pensamento cartesiano europeu em relação à linguagem mitopoética dos primitivos. Esse seria o estado selvagem que caracterizaria a natureza antropófaga do nosso querido manifesto. Para terminar essas nossas observações em relação às características gerais do manifesto antropófago, vale dizer que ele é composto por aforismos ou máximas, são 51 aforismos, né, que vão representando de modo muito fragmentado o pensamento do Oswald de Andrade. E galera, tendo esse olhar de longe, já saltam aos nossos olhos a estrutura fragmentada, a síntese, as frases curtas e incisivas, a repetição, os ecos, os refrões, várias dessas características muito influenciadas pelas vanguardas e também, claro, o próprio caráter de manifesto, de protesto político que esse texto do Oswald possui. E eu vou tomar como ponto de partida para explicar um pouco dessa natureza antropofágica do manifesto, tomando justamente esses 3 primeiros aforismos como exemplo, porque já de cara eles nos dão muita noção do que vem a ser essa proposta de antropofagia materializada em texto. Quando esse primeiro aforismo diz só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente, há aqui uma clara referência a Marx e Engels no Manifesto Comunista, que tem aquela famosa frase proletários de todo mundo, univos. E aqui Oswald de Andrade, devorando criticamente alguns aspectos dessa teoria marxista, coloca, de um modo até irônico, esse caráter, entre aspas, comunístico do manifesto. E continua ao dizer, única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Novamente, essa tendência de múltiplas vozes, de múltiplas ciências, de múltiplos modos de ver e de entender o mundo, sendo todos deglutidos para que a gente chegue a uma síntese que, na cabeça do Oswald de Andrade, é justamente algo mais interessante dentro da proposta dele. E por fim, galera, nada mais antropófago do que isso. Você pegar a famosa e célebre frase de Hamlet, Shakespeare, to be or not to be, e, enfim, fazer essa brincadeira misturando com as nossas noções indígenas, dos ameríndios e tudo mais, ainda fazendo uma aglutinação. É uma palavra totalmente aglutinada que traz o to be e faz referência ao mesmo tempo ao próprio tupi, numa aglutinação semântica e significativa fenomenal, típica de uma atitude antropofágica. Bem, pessoal, isso nos dá um bom exemplo de uma prática antropofágica de texto, mas para a gente compreender melhor o conceito de antropofagia do Oswald de Andrade, a gente vai partir por uma explicação mais linear, começando justamente pela concepção literal de antropofagia, o que vem ser a antropofagia, que era muito praticada entre diversas tribos ameríndias, mas é uma cultura que remonta a diversos outros povos e civilizações. A antropofagia é literalmente comer outro ser humano. No entanto, a antropofagia ritual ela se distingue
do canibalismo, que seria uma antropofagia por gula ou por necessidade de comer. Os antropófagos, ritualmente falando, comiam apenas os seres humanos que eles achavam. A antropofagia ritualística, galera, tinha uma suposição de que ao comer, principalmente os inimigos, você estaria fazendo uma absorção das qualidades positivas daquele ser. Então, é a partir desse sentido ritualístico da antropofagia, que era bem distinto do caráter canibalesco de alguns outros povos, que Oswald de Andrade vai retirar a sua essência para esse pensamento em estado selvagem proposto por ele. Numa prática de antropofagia ritual, galera, há uma concepção muito diferente daquela que nós estamos acostumados no mundo de civilização europeia. Na antropofagia ritual, o inimigo é visto como positividade transcendental. Reparem nisso, como há uma lógica diferente que guiou o olhar do índio, inclusive, para os europeus, um olhar bem diferente dos europeus para com o índio. O inimigo como positividade transcendental, ou seja, não como uma mera facticidade negativa a serviço da afirmação de uma identidade. Um não eu, o outro, né, que me serve para definir-me como um eu. Comer o inimigo não como forma de assimilá-lo, torná-lo igual a mim, como os portugueses fizeram com os índios, ou de negá-lo para afirmar a substância identitária de um eu, mas tampouco transformar-se nele como em um outro eu, mimetizá-lo, não para imitá-lo, mas muito pelo contrário, transformar-se, justo ao contrário, por meio dele. Transformar-se em um eu outro, autotransfigurar-se com a ajuda do contrário. Uma concepção de mundo completamente diferente e que em alguns aspectos, obviamente, é bem mais saudável. E é nesse ponto que Oswald parou para produzir a sua concepção de antropofagia. Bem, desse modo a gente pode compreender antropofagia como uma espécie de vitalismo, como um modo de você se tornar mais vivo ou ser mais a partir da absorção das qualidades do outro. Claro, trazendo para a metáfora antropofágica do Oswald de Andrade, a gente precisa entender o que é, de fato, nessa concepção oswaldiana, comer o outro. O que é devorar o outro? Ou seja, o que é, culturalmente, filosoficamente falando, oswaldianamente falando, o ato da antropofagia. É desse modo que a gente pode dizer que a antropofagia é, sobretudo, uma devoração crítica da realidade. Muito interessante também a explicação do Antônio Cândido, ao falar sobre o Manifesto Antropófago, quando ele diz o seguinte: o primitivismo levou Oswald a uma interpretação fecunda da cultura brasileira como assimilação destruidora e recriadora da cultura europeia, com vistas a uma civilização desrecalcada e anti-autoritária, cujo marca se encontra no Manifesto Antropófago. Foi o próprio Oswald de Andrade que, certa vez, numa entrevista, disse que nós precisamos desvespuciar e descolombizar a América e descabralizar o Brasil. Ou seja, tirar as marcas de Vespúcio, de Colombo e de Cabral, toda a vestimenta que eles nos trouxeram. E como a gente poderia fazer isso? Segundo Oswald de Andrade, justamente a partir do cultivo desse conceito de antropofagia, que seria um conceito centrado no primitivismo e na valorização dos elementos mágicos, instintivos e irracionais da experiência humana, algo bem surrealista, né? Mas não apenas, posto que a possibilidade dessa revolução do pensamento também depende do acesso à literatura, à cultura, a outros modos de ver o mundo. E aí a gente percebe o caráter completamente paradoxal e dialético desse manifesto, pessoal, que de certo modo pode ser considerado uma atitude decolonial, matriarcal,
de revolta e de vingança do pensamento, entre aspas, pré-lógico dos ameríndios contra toda a vestimenta e cultura neurótica dos povos colonizadores. Para finalizar, galerinha, eu vou comentar aqui um ou outro aforismo presente nesse manifesto, só para explanar um pouco mais desse pensamento antropofágico e das próprias características do manifesto, e vou deixar em aberto para as discussões futuras um ou outro aforismo que vocês também queiram comentar, tirar dúvidas e tudo mais, ok? Vou selecionar apenas alguns, começando por esse quarto aforismo que para mim, enfim, representa muito fortemente algo muito importante dentro dessa concepção antropofágica, dentro dessa valorização de uma racionalidade típica dos povos, entre aspas, primitivos, ameríndios e tudo mais. E eu vou começar por esse quarto aforismo, contra todas as catequeses e contra a mãe dos gráficos. Mas eu vou me deter especificamente nessa fala aqui, contra todas as catequeses. Uma fala, aliás, que é repetida em diversos outros momentos, né? Tem vários contras aqui, contra o mundo reversível, contra as catequeses. Isso volta de novo, ó. Nunca fomos catequizados, fizemos foi o carnaval, vou terminar falando disso aqui. Enfim, é uma noção que, retirada da essência do comportamento dos ameríndios, que eu não sei se vocês sabem, eles absorviam muito bem a religião cristã, em certo sentido, mas no outro dia eles já estavam absorvendo outras práticas ou mantendo as suas mesmas sem nenhum problema, e isso era um escândalo para os jesuítas da época, justamente porque essa inconstância selvagem dos ameríndios de estar aberto a diversos elementos filosóficos e tudo mais, mas terem dificuldade de se colocar sob pensamentos dogmáticos. Então, quando ele está dizendo aqui, gente, contra todas as catequeses, não é apenas uma fala contra o dogmatismo católico. Na verdade, é uma fala contra todos os dogmatismos, contra todos os importadores de consciência latada. Isso vai valer, de certa forma, a gente vai perceber, principalmente pela vida do Oswald, que, por exemplo, haverá um embate contra setores marxistas, do qual ele fez parte, mas que nessa tendência dogmática de congelamento do pensamento, isso era muito incômodo para Oswald de Andrade. E lógico, e todas as filosofias que têm esse caráter dogmático, totalitarista, né, e engessado, contra todas as catequeses, como foram aqueles ameríndios, de certa forma. Né? Isso é algo bem interessante, expresso aqui nesse aforismo e repetido em outros momentos. Né? Quando isso é repetido aqui nesse aforismo, nunca fomos catequizados, fizemos foi o carnaval. Tem algo muito interessante que é dito sobre isso, que é o fato de que é um fato interessante, que não foi através da resistência organizada que fugimos da catequização, mas, ao contrário, foi através da existência desorganizada, nos termos da estudiosa Beatriz Azevedo, do carnaval, que a gente conseguiu fugir dessa catequização. E é interessante a gente pensar que os movimentos de resistência, principalmente dos negros e dos indígenas no Brasil, eles não se deram de modo organizado como em outros países, dificuldades de associações e tudo mais, mas se deu na própria prática da cultura estigmatizada deles e no fazer essa cultura crescer e tudo mais. Enfim, é através da existência desorganizada que talvez esse comportamento selvático consegue e conseguiu resistir a todas as catequeses. E outra bem interessante é uma das últimas aqui, praticamente o último aforismo, na verdade, contra a realidade social vestida e opressora cadastrada por Freud,
A realidade sem complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias no matriarcado de Pindorama. Em diversos momentos na filosofia do Oswald de Andrade, não só no Manifesto como em outras obras, o ato de vestir é visto como um ato opressor. A gente tem aquele célebre poema dele chamado O Erro de Português, em que ele vai falar que quando o português chegou no Brasil, era um dia chuvoso, nublado, e ele vestiu o índio. Se fosse ao contrário, se fosse um dia de luz, de sol, o índio teria despido, tirado a roupa do português. Né? Isso é muito presente no pensamento da antropofagia do Oswald. O vestir como uma metáfora de opressão social, de imposição de mentalidade, como uma catequese. O vestir como um ato opressor. Isso repercute em vários momentos, não só nesse manifesto, como também em outras obras do Oswald de Andrade. Galera, 2 pontos aí que eu trouxe para a gente refletir, enfim, para além de tudo que eu já disse. E fica aí aberto, né, o nosso estudo para que a gente fale de outros aspectos dessa interessantíssima e de fato revolucionária obra, como classificar, artística, político, filosófica, etc.